Olá, namastê, tudo bem com você? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais, desenvolver ali o tema que eu falei no último vídeo, que eu falei, será que yoga tem que ser produtivo? E aí eu vou trazer aqui de como o yoga pode ser uma ferramenta de transformação coletiva também. Falar sobre a visão de disciplina, que é tapas, né? A gente pode traduzir como tapas em alguns momentos. No último vídeo eu falei sobre tapas, né? A gente falou sobre disciplina e aí eu falei de como os conceitos filosóficos de todas as visões que existem no mundo, eles são analisados e interpretados de acordo com a nossa visão individual e coletiva que a gente tem do mundo. Então, assim, a gente hoje vive nesse mundo que é basicamente capitalista, neoliberal, então a gente veste, né, esses óculos capitalistas para poder interpretar essas escrituras, porque esse é o jeito que a gente vê o mundo em geral, né? Não só o yoga, mas tudo que a gente faz e lê e interpreta e com as pessoas que a gente conversa. Eu falei sobre essa visão, esse óculos, né? Essa lente capitalista na forma de interpretar tapas, que é disciplina, e que pode ser interpretado como uma disciplina externamente colocada, de um lado autoritária e de um outro lado numa posição de entrega e de a gente se sentir que não tem poder sobre as nossas próprias decisões e que a gente está realizando a nossa prática para poder ou pertencer ao grupo ou corresponder às expectativas de um professor, um guru, alguém que a gente considera que sabe mais que a gente, para uma outra pessoa decidir por nós como a gente vai praticar, qual vai ser a nossa prática e coisas além da prática, né? O que a gente deve comer, que horas a gente deve comer, que horas a gente deve dormir, mais ou menos todas essas diretrizes podem acabar entrando nesse lugar de disciplina, que pode ser falado como tapas, mas que pode também ficar num lugar de uma escravidão, de um lugar onde você não tem o seu poder pessoal para você decidir o que realmente está fazendo bem para você. E em muitos momentos isso pode acabar fazendo mal para você. Em alguns momentos pode ser sim positivo, pode gerar uma transformação, mas depois isso pode gerar um tipo de uma escravidão mesmo, um jeito de a gente se sentir impotente para decidir o que a gente quer da nossa vida, o que faz bem ou não pra gente. E o yoga, ele surge como uma filosofia também de libertação, né? E do sofrimento. E grande parte do sofrimento geralmente vem dessa vez que a gente tem que vestir máscaras de acordo com as vontades de fora de nós, pra gente corresponder às expectativas dos outros ou de outros grupos. E a gente acaba não sendo verdadeiro com a gente mesmo, e por isso a gente sofre também. Esforço sobre si mesmo, que é o seguinte: você sabe o que te faz bem, por exemplo, das sutras, se fala que o yoga é um processo lento e gradual, e para ele fazer efeito, para justamente ser um processo lento e gradual, a prática tem que ser feita rotineira, sabendo que é um processo, né? Que ele não fala pra você que é um resultado, é um processo. E por ser uma prática que você tem que fazer sempre, é óbvio que vão surgir obstáculos, que vai surgir alguma coisa que vai fazer você querer parar de praticar. E ele fala também que tem que ser feito por um período constante de tempo sem interrupções. E aí, o momento que a gente fala de esforço sobre si mesmo é quando você vê que essa prática tá te gerando benefícios pra sua vida, apesar de não ser um mar de rosas, mas está gerando benefícios, mas ao mesmo tempo considerando o lugar onde você vive, o espaço que você habita e considerando o mundo e as outras pessoas também. Então não é só um benefício individualista, é um benefício coletivo, né? E o que se fala muito no yoga é que a gente consegue também mudar o mundo quando a gente consegue mudar a nossa forma de ser. E eu acredito que é quando a gente consegue tomar consciência das coisas que a gente faz que prejudicam o mundo ou que não prejudicam o mundo e observar as consequências das nossas ações e que a gente consiga ter essa presença para conseguir perceber que antes da gente tomar alguma atitude que possa prejudicar a nós mesmos e aos outros e ao mundo, a gente possa não tomar essa atitude. Mas aí a gente consegue respirar fundo e esperar um pouco para ver se aquilo realmente é necessário ser feito e se aquilo vai gerar algum benefício, pode ser que no momento ou posteriormente. Então, acredito que esse momento da gente pensar em tapas não é só de fazer o treino no tapetinho, porque o treino no tapetinho é esse exercício da gente ter um tempo e um silêncio pra gente poder se observar reagindo aos estímulos
observando os nossos pensamentos e também as coisas que sempre surgem na nossa cabeça, e independente se a gente está praticando ou não, a gente sempre tem aqueles pensamentos repetitivos e que a gente possa observar eles e observar como a gente reage aos momentos da prática e como a gente está se sentindo, para que durante o dia, nos nossos relacionamentos, a gente também possa trazer essa consciência e aí colocar em prática aquilo que a gente treinou no tapetinho. E aí eu acredito que vem essa prática de tapas, que é esse esforço, porque vai ter dias que a gente vai estar com preguiça, vai ter dias que a gente não vai estar a fim de olhar para essas coisas, não vai estar com vontade, e que a gente consiga mesmo assim, sem se violentar, é claro, muitas vezes a gente vai ter que fazer uma prática mais tranquila, mais curta, de repente, mais amorosa, mas mesmo assim que a gente consiga subir no tapetinho e fazer aquele treino necessário e que tem que ser renovado dia a dia. Então aí coloca o lugar de tapas e não uma disciplina que é colocada de fora, nem como uma regra imposta e muito menos com uma promessa de um objetivo, de um ganho que você vai ter ou que alguém vai ter com isso. Talvez o ganho seja só essa tomada de consciência, não é talvez nada além disso. E também nenhum ganho pode ser prometido para ninguém, porque é um processo interno, é um processo muito íntimo e que vai depender de cada pessoa e o que é a procura dela com essa prática. Mas independente de qual é a sua motivação para praticar, é importante que você tenha esse comprometimento, que principalmente é da prática de trazer esse comprometimento de você com você mesmo e não de você com qualquer outra pessoa nesse momento. E aí esse comprometimento de você com você mesmo vai acabar te levando para um lugar de você querer, quando você vai praticar. Uma vez eu vi um meme falando assim, nossa, eu sempre que eu vou fazer alguma merda, eu penso, nossa, como eu vou contar isso pra minha terapeuta depois? E aí eu acrescento, como que eu vou contar isso pra mim mesma depois? Tipo, na hora que eu for me encarar, na hora de fazer a prática, ou na hora que eu for sentar pra meditar, como que eu vou me encarar se eu fizer tal e tal coisa? Se eu tiver algum ato desrespeitoso com alguma pessoa, se eu ignorar uma pessoa, se eu for insensível, né? Como que eu vou me encarar? Então, aí eu acho que com o tempo a gente vai tendo que encarar, a gente acaba fazendo merda, tem que olhar para aquilo e aí na próxima vez que vai fazer, pensa um pouquinho melhor, né? Essa visão mais neoliberal, que é colocando esse óculos, né, do capitalismo mais neoliberal para olhar a filosofia do yoga, que é ver essa prática como mais essa história de self-made man, né? Dono de si mesmo, empreendedor de si mesmo, como como que você tem que gerar resultados, entrando numa lógica mais competitiva, que é essa lógica que a gente não percebe que nós estamos na mesma merda todo mundo junto. A gente acha que a gente tem que quando a gente entra na lógica competitiva, a gente consegue só ver pessoas com quem a gente tem que sair na frente. E isso pode ser tão violento com nós mesmos, porque eu acredito que um dos maiores prazeres da vida é a gente poder estar com as pessoas, poder compartilhar, dar risada, contar piada, ou estar compartilhando também as nossas dores. Quando as nossas angústias são compartilhadas, elas se amenizam, né? Elas se atenuam. E quando a gente entra nessa lógica individualista e competitiva, a gente não consegue mais abrir nosso coração, a gente não consegue ser verdadeiro com os outros, a gente tá toda hora desconfiando que alguém vai usar uma fraqueza nossa pra usar o nosso contra nós, né? E a gente fica toda hora nessa atenção, mas não numa atenção introspectiva, vamos dizer, de uma consciência do que tá acontecendo, mas numa atenção defensiva, né? A gente achando que as nossas fraquezas não podem ser reveladas, e isso vai trazendo um sofrimento, porque a gente tem que fingir que a gente tá sempre bem, que tá sempre tudo ótimo, e a gente tem que sempre estar se esforçando além, porque a gente tem que ser melhor do que os outros, e sempre vai ter alguém melhor que a gente. E em vez da gente unir esforços, porque cada pessoa tem uma especificidade e um talento especial, e juntar esses esforços para fazer uma coisa muito melhor, a gente acaba focando e querendo ser de tudo um pouco, o que também é desgastante demais. E aí é isso, assim, a gente fica desgastado, fica cansado, e aí que vem essa história do burnout e tudo isso, e inclusive isso pode entrar dentro da lógica do yoga, como, por exemplo, as lesões podem aparecer também, né? Uma das razões da gente poder se lesionar é quando a gente entra nessa lógica de eu tenho que fechar essa postura, eu tenho que fechar essa postura antes do que essas outras pessoas, eu tenho que conseguir fazer isso, eu tenho que passar para a próxima. Inclusive, eu acho que isso pode acontecer até mais, no caso, entre professores de yoga que querem
conseguir fazer mais posturas, tanto para mostrar na rede social, né, que conseguem fazer e aí, portanto, conseguem ensinar posturas difíceis, e mostrar que como que se você faz uma postura difícil pode ser entendido que você é um praticante mais avançado. De asanas, talvez, né? Mas quando tem essa lógica colocada e que muitas pessoas entendem, tanto professores quanto alunos, acaba que também a gente vai exagerando e isso pode causar lesões, em vez da gente usar a prática como uma forma mais de olhar para dentro, uma prática introspectiva e uma prática de intimidade mesmo, né? Intimidade é uma coisa íntima de você com você mesmo, que não precisa necessariamente ser compartilhada o tempo todo. Apesar que tudo bem, eu acho que não vou julgar quem compartilha, porque eu também compartilho e eu vejo que de um lado pode ser motivador, mas talvez de um outro lado também pode gerar. Como cada um vai interpretar isso? Não sei, depende de cada pessoa, né? Não sou eu que vou saber. Porém, eu acredito que é interessante a gente observar, assim, sempre a ação em si não é o mais importante, é qual é a motivação das ações que a gente tem, né? Então, ver se a sua ação de disciplina dessa coisa de eu vou fazer isso porque eu sei que vai me fazer bem e vai me levar para um caminho de eu conseguir me ver melhor, de eu me conhecer melhor e de eu buscar fazer coisas no meu dia a dia aqui, me fazer mais potente em relação ao mundo, em sentir ao mundo, que me dê mais vontade de viver, mais tesão de viver e transformar as coisas erradas que eu vejo no mundo, as coisas que geram sofrimento, do que uma coisa de competitividade, de querer se colocar acima, de querer corresponder a expectativas, entrar nessa lógica do lucro acima de tudo e esquecer o coletivo também, tipo, essa individualização, essa autorresponsabilização e a responsabilização de cada um sobre si mesmo, quando na verdade a gente não é uma ilha, nós somos um coletivo, a gente é formado num coletivo, a gente vive num coletivo, o coletivo nos afeta e nós afetamos o coletivo, então eu acho que a prática tem que ter essa reflexão. Deixa aí nos comentários o que você acha. Então é isso, gente, vamos continuar conversando e até semana que vem. Namastê!